dela aí, que nós vamos falar sobre José do Egito. Hoje nós vamos fazer o estudo, né? E depois, na semana que vem, quer ver se a gente vai assistir uma pregação sobre José, certo? Para dar uma abordada maior nesse tema. Nem sei se vai dar para falar tudo hoje, mas vamos lá. Estou gravando, mas deixa eu falar a verdade, não sei se eu vou disponibilizar essa aula não, que o pessoal às vezes folga, né? A questão de ter aula gravada depois. Vamos ver. Né? Muito bem. Então, quando a gente vê a história de José, ela começa lá em Gênesis 37 e vai até Gênesis 50. É o quarto, último grande personagem aí do livro do começo, do livro de Gênesis. É uma história bastante interessante, né, que nós já escutamos muitas vezes, né, seja através de filmes, já fizeram novelas, né, pela leitura da palavra. É uma história bem interessante. Muitos pastores, vez ou outra, pregam sobre José, né, um ponto ou outro sobre a vida de José, mas ele tem muita coisa histórica interessante para a gente aprender aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, filho predileto e sonhador. Características desse homem de Deus, né? Ele era um cara sonhador, né? A gente sabe que Deus revelava coisas para ele em sonhos. E sobre essa discussão, se Deus ainda hoje revela coisas através de sonhos, vamos falar disso na semana que vem também. Tem um pequeno áudio do pastor Augusto Nicodemos que comenta sobre isso. Essa questão de se ainda hoje existe a revelação através de sonhos. Mas na época de José a gente tem certeza que sim, porque a Bíblia estava relatando isso, né? E além de ser um grande sonhador, ele tinha aquele problema da sabedoria, né? Que a gente sabe, porque ele simplesmente sabia espalhando os sonhos dele, mesmo sabendo que provavelmente aquilo irritava os irmãos dele, né? E ao mesmo tempo, a gente, ao ler a história, a gente sabe que ele era uma espécie de filho predileto, né? Ele era ali, sem dúvida nenhuma, um dos o preferido, né, de Jacó. Jacó não conseguia esconder isso, o que também é uma falta de sabedoria da parte de Jacó, né, que acabou gerando algumas consequências. Então vamos lá. Jacó foi o 11º filho homem de José, foi o 11º filho homem de Jacó. Benjamim, nascido posteriormente, foi o 12º e último. José e Benjamim foram os únicos filhos de Jacó com Raquel. Então aí você já consegue perceber o porquê que ele tinha esse apego maior, né? Os dois eram filhos de Raquel, tanto por José quanto por Benjamim. E Raquel era de fato a mulher que ele amava, né? Que ele tinha um real apego. Muito bem. Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, a gente sabe. E amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. Então aquela Jacó era mais avô de José do que pai, né? Naquele sentido de tratar, né? De ser preferido, né? Dar as coisas de bandeja, dar uma túnica colorida mais bonita, né? Então, além de ser o filho da mulher que ele amava mais, ele também era aí um filho da sua velhice. Então, Jacó tinha muito apreço pela vida de José. A predileção de Jacó por José pode ter sido estimulada também pelo próprio caráter de José, né? É lógico que tem todas essas questões envolvidas aí, da questão de ser o filho da mulher mais amada, ser o filho da velhice, mas é óbvio que se ele fosse um menino, desculpa a expressão, meio encapetado, né? Um menino enjoado, é provável que Jacó não tivesse muita paciência com ele. Então, o caráter de José também pode ser colocado sim nessa balança, de porque ele era o preferido de Jacó. Enquanto esteve em casa, José foi um filho obediente e serviçal. Está lá em Gênesis 37, 13. Né? Enquanto ele estava em casa, estava sempre servindo o pai. Tudo que o pai pedia para ele fazia imediatamente. Então ele era um servo ali, não reclamava. Posteriormente, primeiro como escravo e depois como prisioneiro, então como governador do Egito, José revelaria um caráter exemplar. Né? Durante toda a história de José, a gente vê esse caráter exemplar na vida dele. Ele sempre que alguma responsabilidade era dada para ele, ele fazia ali com a maior excelência possível, seja no papel de filho, seja no papel de escravo, de prisioneiro,
de governante da casa e até de governador do Egito. Ele não importava o cargo do mínimo, de um escravo, até o cargo mais alto, que era o segundo homem na linhagem do Egito, que era o maior império da época. Ele fazia sempre com excelência, que nos ensina uma coisa, né? Que se a gente quer que Deus nos coloque em lugares altos e não dê responsabilidades grandes, é preciso que a gente faça com excelência desde a primeira coisa. Ah, eu quero ser um médico, beleza. Mas Deus, por enquanto, te colocou para trabalhar no supermercado, faz com excelência. Né? Eu quero ser pastor, mas atualmente eu trabalho em outra área, faça com excelência. Né? José fazia tudo, desde ser escravo até ser governador, todos eles ele fazia com excelência. Né? Os irmãos de José, ao contrário, em várias circunstâncias revelaram um mau caráter, né? Um influenciando o outro ali num mau caráter. Primeiro, tinha um ódio e ciúme de José, né? Bem claro ali na Bíblia, não somente por ele ser o predileto do pai, mas também porque José contava-lhe uns sonhos que pareciam indicar que seus irmãos e pais se inclinariam perante ele um dia, né? A gente sabe lá os sonhos que José tinha lá das 12 estrelas, né? E depois a questão lá dos coisas de trigo, né? Então ele contava esses sonhos, falando que eles se inclinavam perante os dele, e isso deixava os irmãos dele bem chateados, enquanto deixava os pais pensativos, né? Então, além do mau caráter, os outros irmãos ainda tinham esse ciúme, essa inveja dele. Então, é que os irmãos também colaboravam para que José fosse o preferido, porque eles não eram fáceis. Dá uma olhada aqui nesse quadro aqui, ó, descendência de Jacó destacando José. Então, lá, Jacó casa com Raquel e com Lia, e ambas dão aí as suas servas para se deitar com ele, Bila e Zilpa, né? E aí vem a descendência dele lá, do mais velho para o mais novo, Rubem, filho de Lia, né? Simeão, filho de Lia, Levi, filho de Lia, e Judá, filho de Lia. Então os 4 primeiros filhos foram filhos de Lia. Depois Raquel, vendo que não conseguia dar filhos, deu a sua serva Bila, e Bila concebeu Dan e Naphtali. E aí Lia ficou nervosa e deu Zilpa para deitar com Jacó. E Jacó ele era igual com ele, né? Ele ia deitando com todo mundo e estendendo a linhagem. Então ele foi lá e deitou com Zilpa agora. E gerou Gade e Aser, né? E depois Lia foi lá, comprou um direito de noite, né? Jacó era quase que um gigolô entre as mulheres ali, né? Comprou a noite com Jacó por umas mandrágoras, acho que é esse o nome mesmo, né? E aí ela se deitou e gerou mais 2 filhos, 3 filhos, né? Numa tacada, né? Nas seguidas, né? Que foram Isacar, Zebulon e Dina, Dina mulher, né? Filha mulher. E aí sim Raquel foi e concedeu José e depois concebeu e acabou morrendo na concepção de Benjamim. Então essa é a linhagem, né? Os 12 patriarcas de Israel ali, seguindo a linhagem de Jacó. Muito bem. Então as letras acima, né, correspondem às mães dos meninos, como eu já disse. Então esse aí é o quadro, né, da descendência, com destaque para José ali, ó. Muito bem. E é óbvio que esse ciúme, esse caráter dos irmãos dele, em algum momento ia gerar um prejuízo, né? Que é o que a história conta lá. Foram os irmãos apacentar o rebanho do pai, em Siquém. Jacó, que é Israel, enviou-lhes José para ver como estavam, né, para espiar. José seguiu atrás dos irmãos e os achou em Dotã. Os irmãos conspiraram contra ele para o matar. Rubem, o mais velho, salvou-o, sugerindo que o lançassem numa cisterna. Tensionava restituí-lo ao pai posteriormente. Então, Rubem aí, com um mínimo de decência, né, mas infelizmente não agiu totalmente correto. Ele convenceu os irmãos a não matar José, mas jogar numa cisterna, porque ele pensava, depois eu volto aqui, né, e entrego esse moleque de volta para o meu pai. Todavia, o que aconteceu? Aproximando-se da caravana dos Melitas, também chamados Midianitas,
Os irmãos de José tiraram-no da cisterna e o venderam como escravo àqueles mercadores. Depois tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. Enviaram a túnica a seu pai e lhe disseram: Achamos isso. Queriam que o pai acreditasse que José tinha sido morto por uma fera do campo. Só que José estava com 17 anos quando seus irmãos o venderam como escravo. É bem interessante, né, aquela analogia que se faz de que, assim como Jacó enganou seu irmão com o sangue ali, com, na verdade, fazendo ali para o pai dele um, uma refeição com os bodes ali, né, com os carneiros, é com o mesmo animal que ele vai ser enganado depois, né? E os irmãos dele pegam um bode com sangue e enganam ele, né? Então aquilo que Jacó plantou para enganar o pai acabou voltando para ele, né? Da mesma medida. Foi também enganado pelos seus filhos. Né? Interessante essa relação na Bíblia, né? Das causas e efeitos, mesmo que muito tempo depois você vê que as consequências elas acabam chegando. José na casa de Potifar, muito bem. Então, dá uma olhadinha aqui no mapa, presta atenção. José, ele estava ali em Hebron, que era onde eles habitavam. Os irmãos foram para Dotã, eles foram atrás deles. E ali em Dotã, eles venderam ele para os mercadores, que através da rota comercial ali, né, caminho da terra dos filisteus, levaram ele até o Egito, né, na cidade ali de On, Heliópolis, né, levaram ele para o Egito. Muito bem, então tá ali o caminho, olha lá, para você ver que foi seguido, tá aqui bem claro no mapa. Muito bem. Os ismaelitas levaram José para o Egito e o venderam a Potifar. Potifar era um oficial do faraó, comandante da guarda. E a Bíblia fala que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, vendo Potifar que o Senhor era com ele, que o Senhor e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou às suas mãos tudo o que tinha. Então, olha que interessante aqui, né? Nesse trecho da história de José, ele já chegou como escravo, mas tudo que ele fazia, Deus abençoava, até porque ele fazia com excelência, e logo Potifar colocou ele como mordomo da casa, como chefe ali da casa, dos serviçais, né? É um segundo homem ali na linhagem. Mas o que aconteceu? A mulher de Potifar, eu tinha um pastor aqui que costuma chamar ela de Patifona, né? Então a mulher de Potifar, a Patifona, pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: Como cometerei eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Isso se repetiu por vários dias. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, fugiu. Então ela, né, Patifona, como sempre, o caluniou perante o Senhor e perante o seu Senhor, e este o lançou no cárcere, né? Então o Potifar era um corno manso, né? Que ali ele preferiu acreditar na esposa dele, que provavelmente não era flor de se cheirar aqui, né? E acabou mandando José para a prisão. Então José, né, foi fiel a Deus, foi fiel a seus princípios e fiel a seu patrão e acabou na prisão, né, mas jamais abrindo mão de seus princípios. E é interessante que até na prisão José é abençoado. Agora a gente não pode achar que é, esse tanto de coisa aconteceu por acaso com José, não. José estava aprendendo lições ali também, porque a gente percebe que na vida de José, sim, tinha uma espécie de a princípio, né, quem somos nós para falar, mas pela escritura, tinha um princípio de soberba na vida dele, né? Ele fazia tudo direitinho, ele era um bom filho, mas tinha aquele princípio de soberba, né? E Deus veio tratando isso com ele, né? Ele veio sofrendo consequência atrás de consequências que ele não plantou ou que ele não merecia, né? Mas que Deus tratou com ele em todas elas. E aí José foi parar na prisão. E o Senhor, porém, era com José. Então essa frase vai sempre se repetindo, né?
E o carcereiro confiou a José a guarda dos presos. Isso é interessante, né? E a administração da prisão. Eu não sei te falar isso, mas nos nossos dias eu não consigo imaginar nenhum carcereiro que confia em um preso a ponto de dar a ele a guarda dos outros presos e a administração da prisão. Essa era a figura de José. Pensa a confiança que esse menino não passava. Um Lula era dia, o chefe da José interpretou prisão. os sonhos de dois prisioneiros, ex-oficiais do faraó, ou seja, seu copeiro-chefe e seu padeiro-chefe. Exatamente como diz José, interpretando aqueles sonhos, o primeiro foi restituído à sua função e o segundo foi morto. José pediu ao copeiro-chefe que falasse com o faraó a seu respeito, mas o copeiro não se lembrou de José, senão 2 anos mais tarde. E José continuou na prisão. É interessante isso aqui, né? Aparentemente o tempo de Deus tratar com José ainda não tinha acabado, não estava no tempo de Deus, né? Porque ele foi lá, interpretou o sonho daqueles caras, pediu pro copeiro, velho, na hora que você chegar lá, lembra de mim, né? Pede o faraó para me dar uma força, eu não fiz nada de errado, né? O chefe da prisão aqui me conhece, você me conhece. Só que simplesmente o copeiro foi tão alegre que estava, ou também porque não queria, né? Incorrer no risco de pedir para soltar um prisioneiro e acabar ele mesmo voltando para a prisão, porque o faraó podia ficar nervoso com ele, né? Mas saber o humor desse faraó, ele não falou nada. E só depois de 2 anos, quando o faraó vai ter os sonhos deles ali, é que o copeiro vai se lembrar de José. Então José passou mais 2 anos, né, maturando ali na prisão, né, amadurecendo ali na prisão. Muito bem. Quinto ponto da história de José. Ele interpreta os sonhos do faraó. Então, vamos à leitura. Um dia o próprio faraó teve 2 sonhos. 7 vacas gordas e 7 vacas magras subiam do rio Nilo. As vacas magras comiam as gordas. Depois 7 espigas cheias e boas saíam da mesma acha. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas. Essas devoraram as primeiras. Sonho bem louco. Os magos do Egito não puderam interpretar os sonhos do faraó. Foi aí então que o copeiro-chefe se lembrou de José e da interpretação que ele dera ao seu sonho na prisão. E aí ele falou para o faraó, né? E o faraó mandou vir José, o que lhe interpretou os sonhos. Qual que era a interpretação? Haveriam 7 anos de grande fartura no Egito, seguido de 7 anos de grande fome. Então, José ali foi usado por Deus, agora ali no momento de maior maturidade dele, né? E ele teve a oportunidade, então, de interpretar o sonho de Faraó. E o significado a gente já sabe, né? Que Egito, e não só o Egito, mas a terra inteira passaria por 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome, né? E que aí ele era preciso salvar a comida para esses outros anos. Então José já dá umas dicas ali para ele de administração, o que vai colaborar para o próximo patamar que José vai alcançar agora lá. José torna-se o quê? Governador do Egito. Então, olha lá. José não somente interpretou os sonhos do faraó, mas também aconselhou a nomear administradores que ajuntassem boa parte de todas as colheitas do Egito nos anos de fartura e, deste modo, provessem mantimento para os anos de fome. O faraó acolheu o conselho de José e nomeou o próprio José como governador do Egito, olha aí. E a José chamou o faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potifera, sacerdote de Era José da idade de 30 anos. Então, olha o tempo que se passa, desde o menino sonhador dos 17 anos até o momento onde ele chega no lugar que Deus queria que ele chegasse. Passam-se aí 13 anos, né? Impressionante. José e sua esposa egípcia tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim. Então, em resumo, até aqui, então, José, ele dá a dica pro faraó do que tinha que ser feito, e o faraó fala, cara, não tem ninguém melhor que você para fazer isso, porque a ideia é sua, então você vai ser governador, e agora você vai ganhar esse nome, né, Zafenate Paneia. Deu para ele uma mulher do sacerdote ali de então era provavelmente ali uma mulher importante ali da época, né?
E ele teve 2 filhos com ela e agora administrava o maior império da Terra no momento. Muito bem. Então essa é a história desse menino até aqui, né? Em 13 anos, olha as mudanças que tiveram na vida dele, né? Ele passou de um menino sonhador, com 17 anos, e por 13 anos Deus foi trabalhando na vida dele, o caráter dele, né? Ele foi tendo hora escravo, hora preso, hora chefe de prisão, hora chefe de uma casa, até chegar o momento, né, que ele se torna o governador. Então, 13 anos, né, avançando aí até chegar onde Deus queria que ele chegasse. Isso é muito interessante, né? Às vezes nós temos um chamado, às vezes a gente tem um ministério de Deus para a nossa vida, né? Às vezes nós vamos ser pastores ou pastoras, quem sabe, ou liderar ministérios, mas às vezes nós ainda estamos no caminho até chegar lá. José foi 13 anos, né? Então não precisa se desesperar. As coisas de Deus têm o seu tempo e têm o seu propósito. Muito bem. 7 anos de fartura passaram e começaram os anos de ruína, né? Os anos de fome. E ali o povo de Jacó ali, os seus filhos já não tinham mais comida. E Jacó manda os seus filhos ir para o Egito, né? Porque se tinha ali ouvido falar que no Egito se tinha comida. Vamos ver o que acontece então lá. Chegaram os anos de fome em toda aquela região. Jacó em Canaã ouviu dizer que no Egito havia muito cereal e ordenou aos filhos, os irmãos de José, que fossem até lá comprar mantimento. Foi José quem os recebeu no Egito, reconhecendo-os prontamente. Eles, porém, eles não o reconheceram, mas é óbvio que eles não reconheceram, né? Já fazia mais de 13 anos, com certeza ele amadureceu fisicamente, né? Os egípcios com grandes cargos usavam roupas diferenciadas, até umas espécies de tintura no corpo, na cara, então é muito difícil você reconhecer. Até imaginar que um irmão que foi vendido como escravo se tornaria o segundo homem mais importante do Egito, então era altamente improvável, né? Então eles jamais reconheceram, né? Jamais reconheceriam só de olhar assim que aquele era José, o seu irmão. Então, para provar os seus irmãos, já percebendo que eles não tinham o reconhecido, e obter notícias do pai e do irmão mais novo, Benjamim, que não desceram ao Egito com os mais velhos, José usou das seguintes estratagemas. Então, José, que era um cara inteligentíssimo, falou: agora é hora de eu jogar com meus queridos irmãos, né? Agora é hora de virar o jogo. Vamos ver o que esses rapazes vão fazer aqui na minha mão. Primeira coisa, letra A aqui, ó. José acusou os irmãos de espionagem. Estes, defendendo-se, referiram-se ao pai e a Benjamim. Então, a primeira coisa que José fez foi jogar no verde. Ele falou: não, você está aqui para espionar, rapaz. Vocês têm vergonha na cara, não. E aí eles já entregaram, né, o pai e Benjamim. Porque se José perguntasse de cara de Benjamim ou do pai dele, aí poderia sim gerar uma desconfiança. Então, José joga o primeiro verde e ele escolhe, né? Fala que eles eram espião. E aí, obrigatoriamente, eles contam que não, que o pai deles era Jacó, que estava lá com o irmão mais novo, tudo mais, né? E aí, José recebe essa informação da boca dos irmãos. Segunda estratégia de José. José ordenou que um deles voltasse a Canaã e trouxesse Benjamim. Assim, eles provariam estar dizendo a verdade. E aqui José já começa a apertar, né? Porque ele sabe que o pai ama demais a Benjamim e não aceitaria aquilo, né? Mas José, ele fala: se você está falando a verdade, esse menino vai ter que vir aqui. Então José usando de artimanha até para poder se encontrar com o irmão mais novo. C. Os irmãos de José relutaram muito. E José os pôs a todos na prisão. Falou: vocês não querem? Não, então vocês é espião mesmo. Vai preso, né? E deixou eles presos por 3 dias, né? Então, por 3 dias, José foi ali, deixou os irmãos maturando na prisão. Afinal de contas, José ficou 13 anos entre prisões e cargos importantes. Então, para ele, o que seria 3 dias, né? Para os irmãos dele. Então, deixou ele lá 3 dias e soltou.
determinando que um deles ficasse como refém e os demais fossem a Canaã buscar Benjamim. Então deixou um como refém e falou: vocês vão lá, explica tudo pro pai de vocês e eu quero esse Benjamim aqui. Se vocês voltar aqui sem esse Benjamim, vocês vão se dar a mão. Postos assim em aperto, os irmãos se sentiram culpados e mencionaram em voz alta a própria crueldade, quando 13 anos antes venderam o irmão. Não sabia que José os entendia, porque eles falavam por intérprete. José, emocionando-se muito e retirando-se dali, chorou. Depois tomou Simeão como refém. Então, olha que interessante, outra estratégia que passou batido, né? Mas que é muito interessante, é que José, para não ser reconhecido, ele não falava com os irmãos na própria língua dos irmãos. Ele falava com os irmãos em egípcio e usava um intérprete. Então, quando os irmãos estavam na frente de José, achando que ele não sabia nada da língua, né? Começaram a comentar uns com os outros, né? Aí, Ana, Deus está cobrando da gente a crueldade que a gente fez com José. E José, como entendia tudo, né, se retirou e chorou muito. E depois ficou, então, com Simeão como refém, para que os irmãos pudessem voltar e pegar Benjamim e levar ele. Próxima estratégia de José lá. José ordenou aos seus servos que enchessem de cereal os sacos trazidos pelos irmãos e lhe restituíssem o dinheiro a cada um no seu saco e os suprissem de comida para o caminho. Então a próxima estratégia dele foi colocar os alimentos lá e o dinheiro dentro, né? Devolver o dinheiro dos irmãos, do pai. Só que ele também provavelmente sabia que eles ficariam extremamente surpresos e temerosos com aquilo ali, né? Então, José prendendo ali a mente deles, fazendo um pequeno terrorismo com eles. E a última estratégia, não, a caminho de Canaã, os irmãos de José encontraram dinheiro nos sacos, ficaram atemorizados e em casa contaram tudo a Jacó. Este recusou-se a deixar que levassem Benjamim ao Egito. Então Jacó na hora falou: você tá louco, não vai levar meu filho de jeito nenhum. E enquanto eles tiveram comida, Benjamim não foi para o Egito, né? Jacó foi linha dura até passar fome. Só quando ele passou fome é que ele teve que abrir mão e falou: então leva isso comigo. Então lá, oitavo ponto da história de José. Os irmãos de José descem ao Egito pela segunda vez. O cereal comprado do Egito acabou. E Jacó ordenou aos filhos que voltassem lá e comprassem mais mantimento. Judá então lembrou ao pai que o homem forte do Egito, José, expressamente lhe disseram que eles não lhes veriam mais o rosto, a menos que levassem consigo o irmão mais novo. Jacó, relutante, acabou permitindo que levassem Benjamim. Judá se responsabilizou por ele. Então, olha aqui que interessante. Algumas coisas que a gente pode notar aqui. Primeiro, que o Jacó ele não se importou muito com o Simeão preso, não. Deixou ele lá preso enquanto tinha alimento, né? E vamos pensar aí que é no mínimo ali 10, né? 10 sacos de mantimento, ou 9 sacos de mantimento. Então durou muito tempo essa comida. Então o Simeão ficou preso ali um tempo. E aí Jacó, na hora que viu que não tinha mais jeito, mandou voltar. Mas aí os irmãos explicaram para ele, então leva o Benjamim e o Judá, falou: ó, o senhor pode matar meus filhos aí se eu não te trazer Benjamim de volta, eu sou responsável por ele. Muito bem. E o que acontece então? Os irmãos de José partem em direção ao Egito, levando Benjamim, muitos presentes e o dinheiro que lhes foram devolvidos quando da primeira viagem ao Egito. Deste feito aconteceu o seguinte, então depois disso, qual que foram os eventos? Olha lá, primeiro, José hospedou os irmãos em sua própria casa e lhes deu um banquete, né? Então José, o segundo homem mais importante do Egito, provavelmente a segunda maior casa do Egito também, né? Deu um banquete lá para eles. Segundo, os irmãos de José pensaram que iam ser castigados por causa do dinheiro que lhes foram devolvidos nos sacos e apresentaram-se a dizer ao mordomo de José que lhes haviam trazido de volta todo aquele dinheiro e mais para novas compras. O mordomo tranquilizou-os, dizendo que o dinheiro nas primeiras compras lhe havia chegado às mãos, que aquele que eles haviam encontrado nos sacos certamente lhes tinha sido dado por Deus, e lhes trouxe fora a Simeão, que tinha ficado como refém. Então, finalmente Simeão sai, tinha ficado como refém ali, né?
Terceira coisa, quando José chega para o banquete, seus irmãos entregaram os presentes que haviam trazido e se prostraram perante ele até a terra. Lembra então agora do que a própria visão de José teve, que seus irmãos se prostrariam em chão diante dele, e assim a primeira vez aconteceu. Os irmãos dele se prostraram diante dele, né? José pediu notícias do pai Jacó e depois, levantando os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e se apressou e procurou onde chorar, porque ele ficou muito emocionado de ver ali o seu irmão, né, filho da sua mãe. E então ele foi chorar, né, ali a amargura, a saudade, né, a vontade de ir lá e dar um abraço, um beijo no irmão, mas até esse momento ele não podia, porque ele tinha que manter ali, né, o seu personagem. E a última coisa que acontece nesse momento é o quê? Os irmãos José observaram que o mordomo fez assentar-se à mesa por ordem de idade, e que a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que de qualquer um deles, e se maravilharam entre si, né? Então os irmãos perceberam que de fato ali José estava ali dando primazia para o seu irmão mais novo, né? Ele se agradou ali de Benjamim, né? Imagina a saudade que esse cara tava, né? Vontade de dar um beijo no irmão, um abraço, né? Um irmão que não tinha nada a ver com as atrocidades que os outros irmãos fizeram, né? Então é bastante interessante o que José teve que passar aqui para manter o personagem. Nono ponto da história. Qual foi a estratégia, o estratagema de José para deter seus irmãos? José ele pegou pesado, velho. Então, olha lá, José mandou o mordomo colocar o dinheiro dos irmãos de volta nos seus sacos e o seu copo de prata no saco do irmão caçula, Benjamim. E os irmãos de José, sem o saberem, partiram de volta a Canaã. José então mandou o mordomo atrás dos irmãos, o qual os acusou de pagarem o mal por bem, roubando o copo de prata do seu senhor. Os irmãos José se defenderam e disseram: olha aí, né, o tal da soberba, né? Aquele com quem for achado morra, né? Dando sentença de morte aí até para os outros, né? O copo foi encontrado no saco de quem? Benjamim. Profundamente consternados, recarregaram os jumentos e tornaram a cidade, né? Então, sem saber o que fazer, porque eles sabiam que se falasse para o pai deles que Benjamim ficou preso lá, meu amigo, Jacó ia dar um trem, né? Jacó ia passar dessa para melhor se ele soubesse que Benjamim ficou lá preso, né? E então José não aguenta mais, né? E ele dá-se a conhecer a seus irmãos, né? Que essa parte aqui da história é bastante emocionante. Vamos ver aqui então. Deixa eu tomar uma água. Estando todos na casa de José outra vez, Judá fez a defesa dos irmãos e tentou salvar a vida de Benjamim. Fez menção de Jacó, de sua tristeza por haver perdido José e do seu temor de perder também o caçula, Benjamim. Acrescentou que Jacó certamente morreria de paixão se Benjamim não voltasse com eles para Canaã. Então, em desespero de causa, ofereceu-se para ficar no Egito como escravo de José, desde que Benjamim pudesse voltar para Canaã. E José, na verdade, ele ainda pega pesado, fala: não, você pode voltar, vocês podem voltar, eu quero é só o menino, né? E aí Judá se desespera e fala: não, eu fico no lugar dele. Depois disso, José não aguenta mais, né? Então, não podendo mais se conter, mandou ser a todos os seus servos e, chorando, disse aos seus irmãos: eu sou José. Os irmãos ficaram muito atemorizados, julgando que José agora se vingaria deles, né? Falar: agora já era, meu irmão. Vamos perder a cabeça aqui, né? José tranquiliza-os, dizendo-lhes: não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Então perceba aí quanto que de fato esses anos de perrengue que José passou gerou maturidade e sabedoria nele, né? Ele não culpou os irmãos ou falou que ia vingar os irmãos, porque ele disse: não foi vocês que vieram aqui. Vocês, na verdade, fizeram parte do plano de Deus, porque para salvar a terra, né? Porque precisaria que isso aqui acontecesse. Então foi plano de Deus, né? Vocês serviram como plano de Deus para que o que ele planejou de salvar a terra
pudesse acontecer aqui através da minha estratégia. Então, José, ele amadureceu muito, né? Muito interessante ver essa maturidade nele, né? José então mandou seus irmãos voltarem depressa a Canaã, a fim de darem notícias suas ao velho Jacó e trazê-lo para o Egito. Depois abraçou e beijou a todos os seus irmãos. Então, ali José percebe-se que, né, ele mexeu com os irmãos, né? Ele não foi também se declarando tudo mais, mas ele não vingou-se de fato, né, com morte ou com qualquer tipo de açoite ou punição, né? Ele simplesmente mexeu ali com o psicológico dos irmãos, mas depois deu a conhecer e disse: ó, não tenho mágoa de vocês, né? Foi Deus que planejou tudo isso aqui, foi para esse momento que todas essas coisas aconteceram. E os irmãos foram lá buscar Jacó. Vamos lá, Jacó e toda a sua família descem para o Egito. Olha aí a imagem, né? Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Muito bem. Olha lá. Faraó ouviu falar dos irmãos. Interessante falar da terra de Cã, né? Que lembra daquela aula sobre que a gente teve da Torre de Babel. O Egito fica na África. A África era a terra dos camitas, né? Então, muito interessante. Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Então, olha aí. Tanto que às vezes você já deve ter passado por esse versículo e não ter percebido, mas agora, se você conecta com aquela aula nossa da Torre de Babel, onde a gente deixou ali bem especificado para onde que cada povo foi, esse versículo passa a ter mais sentido, porque dos egípcios ali, então, eram descendentes de Cã. Muito bem. Faraó ouviu falar dos irmãos José, ofereceu-lhes o melhor da terra do Egito e carros para que trouxessem o pai, as mulheres e os filhos. Então o faraó ficou muito feliz em saber que José tinha reencontrado sua família, ofereceu para eles o melhor que o Egito podia oferecer, então, ou seja, o melhor que existia no mundo naquele momento, e liberou ali carros para que eles pudessem ali buscar a família toda, né, e trazer a família toda para o Egito, né? Sair da terra de Canaã e voltar para o Egito, para depois, né, lá com Moisés, eles tentar retornar para essa terra. Muito bem. Os irmãos José foram a Canaã e trouxeram toda a família para o Egito, num total de mais ou menos umas 70 pessoas. Então veio a caravana, né? Veio pai, veio irmão, veio sobrinho, veio servo, veio 70 pessoas, né? E deu-se o reencontro de José com Jacó, né? Os dois se reencontraram, né? E se abraçaram e choraram, e Jacó falou que então poderia morrer em paz agora, já que tinha se encontrado novamente com seu filho José. E apresentou então o pai ao grande faraó do Egito, né? Apresentou o pai para o homem mais importante da terra naquele momento, politicamente falando. Jacó já estava com 130 anos de idade, o cara já estava, né, bem velho mesmo, por isso que ele fala para José: agora que eu te vi, eu posso morrer em paz, porque eu sei que você está vivo, né? A família de José, os hebreus, né, estabeleceram-se na melhor parte da terra do Egito, em Ramsés, como ordenara Faraó. Então eles se estabeleceram na melhor área que tinha no Egito para poder cultivar, para poder ali viver em família, principalmente durante aqueles anos de fome que viriam, e o faraó providenciaria tudo para eles, porque afinal de contas o que José fez para o faraó era imensurável, né? A gente sabe que, se você voltar lá na leitura, o faraó ficou dono de tudo, de todas as terras, o povo ficou escravo dele, porque José foi comprando, né? Foi comprando as terras, depois foi comprando o povo, né? E faraó virou dono de todo mundo, né? Graças a essas estratégias aí de José. Então, o mínimo que Faraó fez foi isso: retribuir para José, dando a melhor terra ali para os familiares dele, para que eles pudessem se estabelecer com a sua família e continuar a sua geração. Que a gente vai ver que depois, com o passar dos anos, essa história vai mudar, né? Os últimos dias de Jacó e de José. Então, vamos finalizando essa história aqui. Vamos lá. Vendendo cereal, José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito. Então, todo o dinheiro do Egito foi para as mãos do faraó.
Não tendo mais dinheiro com que comprar mantimento, o povo deu o seu gado, então as suas terras e por fim a si próprios como escravos. José comprou toda a terra do Egito para Faraó, quanto o povo ele o escravizou, né? Então, o José ele era um estrategista ali, né? Um administrador muito feroz, né? O cara conseguiu simplesmente comprar tudo. E mais ou menos a Amazon faz hoje em dia, né? Vai comprando tudo aí, comprando parcela de mercado para crescer. E hoje é a maior empresa do mundo, né? O homem mais rico do mundo é o dono da Amazon. Então, mais ou menos foi isso que aconteceu com o Faraó. Foi comprando tudo, né? Porque o povo não tinha o que comer. E não adianta ter terra e ter animal se não tem o que comer. E no final das contas, né? Durante esse período, já o Faraó passou a ser dono de tudo e de todos. Jacó ainda viveu 17 anos na terra do Egito. Olha isso, o cara chegou aos 147 anos. E antes de morrer com 147 anos de idade, ele disse e fez algumas coisas importantes. Então, olha que interessante, né? Já no seu leito de morte, ele fez e falou algumas coisas muito interessantes e que vale a pena a gente recapitular, né? Ele vai falando ali para cada um dos filhos, ele vai fazendo uma revelação. Então, vamos ver o que ele falou. Primeiro, fez José ele prometer que o enterraria no mesmo lugar onde tinham sepultado Abraão e Isaac, na caverna de Macpela, na terra de Canaã. Mais tarde ordenaria a mesma coisa aos outros filhos. Então, a primeira coisa que ele fez foi fazer José prometer, e depois os outros filhos, de que ele seria enterrado ali junto com seu pai Abraão, do seu pai Abraão, pai Isaac, na verdade seu avô e o seu pai, ali na caverna de Macpela, aquela que Abraão tinha comprado, né, para sua esposa. Muito bem, a Sara. Segunda coisa, ele lembrou a José as promessas de Deus que Deus lhe fizeram em Luz, em Betel, né, muitos anos antes, ou seja, as promessas de uma descendência numerosa e a promessa da terra de Canaã. Depois acrescentou: Deus vos fará voltar à terra dos vossos pais. Então, José foi relembrado ali pelo pai de que lá em Betel Deus tinha prometido para o pai dele uma grande nação, muitos filhos, né? E que a terra de Canaã lhes seria dada por promessa. Então, ele falou bem claro para José: ó, nós estamos aqui agora no Egito, mas nós vamos voltar para a terra dos nossos pais, porque a promessa de Deus foi feita e ela tem que se cumprir. Então, aqui, né, a gente já sabe, né, historicamente falando, que o povo de Deus, né, os hebreus, não ficariam no Egito, que mais cedo ou mais tarde eles voltariam para sua terra, né, a terra que tinha sido prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. Muito bem. Terceira coisa que Jacó fez: abençoou os dois filhos de José, colocando a mão direita sobre Efraim, o mais novo, e a mão esquerda sobre Manassés, o mais velho. O que José estranhou, né? Porque o costume era que a mão direita ficasse sobre o mais velho e a mão esquerda sobre o mais novo, só que o pai inverteu, né? E é interessante a gente ver essas inversões, porque também com Jacó e com Esaú foi a mesma coisa, né? Essas inversões, o mais velho servirá ao mais novo, né? E aqui Jacó fez a mesma coisa com os filhos de José, né? José estranhou, tentou mudar, mas Jacó novamente voltou às mãos e disse: é assim, né? Os dois vão ser abençoados, mas um vai ser maior que o outro. Essa história vai se repetindo na Bíblia, né? Interessante. D. Pronunciou bênçãos proféticas sobre todos os seus filhos, pais das futuras 12 tribos de Israel. Então, todos os filhos, né, você pode abrir lá em Gênesis 49, do 1 ao 20, ele faz ali uma bênção para todos os filhos, né? Um vai ser uma gazela, né? O outro vai ser grande guerreiro, né? Então, ele faz ali uma promessa para cada um dos 12 filhos. Vale a pena você ler lá de novo, né? Ele faz essa promessa para cada um deles. Outra coisa que Jacó fez foi... O que aconteceu então por último com Jacó? Jacó foi embalsamado por médicos egípcios, né? Seus filhos o levaram para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna de Macpela, onde jaziam Sara e Abraão, Isaac, Rebeca e Lia.
É interessante que provavelmente desses todos o cadáver mais preservado ali é o de Jacó, né? Porque ele foi embalsamado pelos médicos egípcios. A gente sabe que até hoje, né, ainda se encontram ali sarcófagos com as múmias dos faraós antigos, né? Porque o processo de embalsamento dos egípcios era o melhor que se tinha então dos corpos que estavam ali. É provável que o de Jacó, né, até hoje, quiçá, ainda é preservado ali de alguma maneira, porque o embalsamento dos egípcios era diferenciado. José outra vez mostrou-se magnânimo com seus irmãos, que depois da morte do pai, uma vez mais, temeram que José se vingasse deles. Então eles estavam achando que, tipo assim, José estava poupando eles porque o pai estava vivo, mas depois que o pai morresse, ele ia se vingar. As coisas não ia ficar barata, não, né? Mas José novamente foi lá e os acalmou, né? Falou, não, meus queridos, pode ficar tranquilo, né? Vocês já viram mais de uma vez que tudo que aconteceu era plano de Deus. E antes de morrer na terra do Egito, José, como Jacó, fez menção do êxodo e pediu que, quando ocorresse, que lhe transportasse os ossos para Canaã. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-lhe e puseram num caixão do Egito. Então, também por conta do embalsamento egípcio, José duraria tanto tempo que depois, lá no Êxodo, quando o povo sai do Egito, quando o povo é libertado do Egito, eles levam junto ali o caixão, eles levam junto o corpo de José, porque provavelmente ali, obviamente, ele estava ali muito bem preservado ainda, porque ele foi embalsamado segundo as técnicas de embalsamento egípcias. Algumas tipificações aqui de José para a gente terminar, né? Então lá, José, ali os versículos, um tipo, um símbolo de Cristo, né? E como que Cristo fazia. Então vale a pena você estudar esse quadro aí depois, não é lá? José, em 37:3, foram muito amados pelo Pai, né? Tanto José quanto Cristo foram muito amados por Deus, por seus pais. 37:4, foram odiados pelos irmãos. Né? A gente sabe que Jesus foi odiado pelos seus, né? Os seus não o reconheceram. 37:5-8, ambos aí fizeram reivindicações de superioridades fortemente rejeitadas pelos irmãos. Então Jesus também falava e os irmãos não aceitavam. Falavam, que é isso, né? Esse aí tá achando que é maior que os outros, né? Então ambos também fizeram reivindicação de ser superiores, não porque queriam ser superiores, mas porque Deus os colocaram assim e seus irmãos os rejeitaram. Então, tipificações de Cristo em José são muitas. Mais uma lá. Os irmãos conspiraram contra um e o outro para os matarem, né? Então, os próprios irmãos ali de Jesus, na verdade, os próprios hebreus, o povo de Deus ali, pediu a morte de Jesus, né? E os irmãos de José também tentaram matar. Então, percebe as tipificações, ó. Os irmãos tentaram matá-los, a morte de José foi encenada para o pai, e de Jesus aconteceu mesmo, né? Então José não morreu, mas foi encenado para o pai como se tivesse morrido, mas Jesus, de fato, ele morreu ali, os seus o mataram, né? Porque os próprios romanos falaram, estou lavando as mãos, né? Pôncio Pilatos, o povo foi para crucificar a Cristo, né? Então morreu pela mão dos seus, não pela mão dos romanos em si. Ambos foram muito humilhados e depois muito exaltados, né? Jesus foi humilhado, né? Foi crucificado, mas depois voltou e foi exaltado. E José também passou 13 anos de humilhação, mas depois acabou sendo exaltado ali, né? Cumprindo o projeto de Deus, mas 13 anos até isso acontecer. Assim como Jesus também começou o seu ministério com 30 anos, né? José foi se tornar governador do Egito com 30 anos. Ambos tornaram-se bênção para os gentios e ganharam noivas gentílicas, né? Então, eles foram bênção para os gentios e ganharam noivas gentílicas. Óbvio que a noiva de Jesus é a igreja, né, irmão? Não é Maria Madalena igual aqueles filmes lá, não. Né? Então, assim como o José ganhou uma noiva, né? Foi abençoado, ganhou uma noiva ali do Egito, Jesus ganha a igreja como sendo a sua noiva. E última tipificação lá, José reconciliou os irmãos consigo mesmos como uma atitude extremamente graciosa. Jesus também um dia reconciliará consigo mesmo os seus irmãos judeus,
uma demonstração maravilhosa da graça. Então, mesmo os judeus sendo responsáveis ali pela crucificação de Cristo, no futuro Deus vai se reconciliar com eles também, mostrando esse coração de conciliação e não de vingança, certo? Então, essas tipificações bem interessantes. Depois você pode abrir aí os versículos, né? Deixei até pausado aqui para você quiser tirar um print depois, para você fazer essa comparação dessas tipificações, que são bastante interessantes e que vão acrescentar muito para o seu conhecimento. Dá para você fazer até uma palavra em cima disso aqui, certo? Então, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Tá? Espero aí que vocês estejam bem. Que essa aula tenha servido para alguma coisa. Certo? Deixa Maravilhosa aula, André. De quem esteve presente. Que é uma minoria, né? Infelizmente, na quinta-feira isso tem que ser repetido. Mas glória a Deus. Vamos se alegrar com os que vieram. Só salvar aqui. Hoje é dia 21/5. Certinho. Pessoal, fica assim então. Com Deus. Até a próxima. Um abraço para todo mundo aí. Semana que vem nós nos encontramos. Falou, André. Com Deus. Falou. Bom final de semana, turma. Vocês também, todo mundo. Falou, André. Com Deus. Falou, Silvão. Até mais. Ao final